Irmãos, então, como eu havia dito, eu não sou o Leozão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sei que vocês estão com saudade já dele aí, queria estar aqui ouvindo aqui a palavra dele, a pregação dele. O Leozão é uma bênção, mas eu creio que o mesmo Deus que fala através da vida dele, fala através da minha também, amém? Então, amém. Então eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5. Pessoal que acompanha comigo aí, está aí nos estudos aí, não vai ouvir novidade nenhuma, olha para você ver, que bênção. Vai falar assim, eu já sabia disso tudo, porque toda vez eu repito as mesmas coisas. Mas eu entendi que era essa a vontade de Deus tratar desse texto. Porque ele falou comigo há 2 semanas atrás a respeito desse texto. Aliás, eu sonhei com a pregação, inclusive, antes do Leozão falar comigo que eu iria estar pregando aqui, compartilhando a palavra com os irmãos aqui no domingo de manhã. Só que eu não anotei. Aleluia! Então eu peguei e fui chorar. E aí eu passei a noite inteira, essa noite inteira, chorando, né? Senhor, tem misericórdia. E me usa, fala comigo, fala através de mim, unge as palavras que saírem da minha boca, porque eu creio que o Senhor vai falar nessa manhã, amém? Aliás, se de vez em quando eu falar à noite, trocar dia igual quarta, quinta, vocês não fica tranquilo aí, tá? Fica comigo aqui. Então, Efésios capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 15 até o versículo 21, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra. O Senhor sabe o quanto eu tenho orado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sou totalmente incapaz sem o Senhor. Então eu peço no nome de Jesus, humildemente, que o Senhor venha me usar e falar através da minha boca. E trazer conforto e confronto ao coração de cada um aqui nessa manhã. É o que eu peço no nome santo do teu Filho Jesus. Então que somente o teu Espírito Santo, que nos sonda e que nos conhece, venha ter liberdade para falar aos corações aqui, e que toda voz contrária à sua seja calada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O livro de Efésios, então, eu gosto sempre de dar uma introdução, porque quando a gente lê o texto, né, quando a gente lê uma carta, quando a gente lê um livro, a gente precisa saber, então, quem que é o autor, por que ele escreveu, para que ele escreveu, qual que é o propósito. E eu preciso lembrar, então, de o que é Éfeso. Éfeso era uma cidade, então, ela era uma cidade onde tinha um porto e havia comércio nela. Era uma cidade, então, de comerciantes. Ela era muito influente no Império Romano. Por quê? Porque ela dividia, então, o império entre a região oriental e ocidental. E aí, o que acontece com relação a esse império? Por causa disso, as pessoas, então, eram um ponto de passagem ali das pessoas, então toda novidade passava por ali. E essa cidade, então, ela era muito influenciada por Roma. A cultura romana, a mitologia romana, tudo isso, então, influenciava a vida, os costumes das pessoas que estavam ali nessa cidade. E também nessa cidade tinha um templo da deusa Diana, né? Ou Ártemis, que era o principal templo ali. Esse templo ele foi construído, então as pessoas ali viviam de comércio, né? Faziam, igual fazem
da Estátua da Liberdade, do Cristo Redentor, umas miniaturas, eles faziam também umas miniaturas em prata, e isso está relatado em Atos capítulo 19. Então eles faziam também miniaturas desse templo dela para comercializar e ganhar dinheiro. Então a cidade também vivia da religião. E Paulo, quando ele chega lá, e é interessante, então isso tudo que eu estou falando aqui agora, você vai ver em Atos capítulo 19, mas você não vai ler agora, você vai ler em casa. E aí então o que acontece? Lá em Atos 19, Paulo chega e começa a perguntar para o pessoal, olha, vocês foram batizados? A gente foi batizado no batismo de João. E aí então eles são batizados novamente e Deus derrama do Espírito ali sobre uma igreja enorme de 12 pessoas. Essa igreja ali, ela vai crescer, ela vai crescendo ali, as pessoas vão chegando e Paulo vai cuidando. Paulo ia na sinagoga é judaica, né? Então Paulo ia nas sinagogas para pregar o evangelho e passado ali 2 meses, 3 meses, ele era expulso da sinagoga. E no caso aqui isso era comum de Paulo, ele chegava nas cidades, né, para fazer missão, né? Missão. Ele chegava então para fazer missão nas cidades, e aí o primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga, porque ele ia falar para o judeu a respeito do evangelho. E aí o que acontecia nessa situação? O pessoal começava a ouvir, concordava, depois colocava ele para fora. E aí então ele pegava e começava a reunir uma igreja em casa. No caso aqui de Atos, ele começou a reunir uma igreja na escola de Tirano. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 19. Ele ficou ali durante 2 anos cuidando dessa igreja. Acontece que aí depois dali ele saiu e continuou fazendo as viagens missionárias dele, mas sempre ele ia, chegava, se estabelecia, colocava um pastor ali, às vezes Timóteo, às vezes Tito, qualquer um desses aí que acompanhavam ele, ficavam ali cuidando ali, né, da igreja ali, enquanto ele ia pregar o evangelho em todas as partes do império ou do que era conhecido como o mundo. E o que acontece a partir daí então? Então ele pega e vivencia, começa a viver, começa a ficar sabendo das coisas que vão acontecendo nas igrejas. Por isso que ele escreve cartas. Então a igreja está passando por algum problema, escreve para ele e fala, estão passando por tal problema. E aí o que ele faz? Escreve uma carta dando as orientações de qual que deve ser o proceder dessa igreja. Acontece que a carta de Efésios, ela não foi escrita por qualquer que venha a ser o problema. Ou seja, ela não estava passando por um problema específico. Então essa carta de Efésios, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 ao 3, que vai tratar de doutrina, e a segunda parte do capítulo 4 a 6, que vai falar de prática de vida cristã e relacionamento humano. E isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque às vezes a gente sabe um monte de coisa. A gente só não coloca em prática. Esse aí é o nosso problema. Por isso que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Porque na teoria você sabe, mas na prática é uma negação. Então, ele vai entrar aqui no capítulo 3, já entrando agora no texto, em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele fala assim, tenha cuidado. Ele vai falar assim, tenha cuidado. Então, se ele está falando para ter cuidado, significa que a igreja está correndo um certo risco. Sim ou não? Alguém falar para você assim, tenha cuidado. O que você vai fazer? Cuidado com o quê? Tem que prestar atenção em alguma coisa. Então, o Paulo está chamando a atenção da igreja para a igreja ter cuidado. Então, está lá no 15, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Como temos vivido? Como que tem sido a nossa vida? De que maneira que a gente tem vivido? Temos vivido segundo a palavra do Senhor? É isso aqui que Paulo está chamando a responsabilidade do pessoal de Éfeso e do pessoal lá daquela igreja. Lagoinha Castelo, lembrei, Lagoinha Castelo. Está chamando a atenção lá da igreja Lagoinha Castelo. Está falando assim, como é que vocês têm vivido? Então ele fala aqui, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio. Então ele está falando, tem 2 formas de você agir. Toma cuidado, tem 2 formas. Ou você é insensato, ou você é sábio. E o sábio,
E aí então ele vai fazer uma distinção entre o insensato e o sábio. E o sábio, como é que o sábio vive? Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente, antes de entrar nesse como é que vive um sábio, é perguntar: como é que a gente tem vivido? A gente tem sido sábio? Quem caminha comigo aqui nos estudos sabe que eu sempre vou pedir uma base bíblica. Então você vai virar e vai falar assim: ó, eu sou sábio, eu tenho vivido como um sábio. E aí eu vou virar assim: com qual base bíblica você vai afirmar isso para mim? Porque uma coisa é o que eu acho a meu respeito, outra coisa é o que realmente é. Às vezes eu acho que eu estou vivendo como sábio, mas eu estou vivendo como um insensato. A gente sabe, baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses 2:3, que o que precede a volta de Jesus é a apostasia. Então vai ter uma apostasia. Sabe o que é apostasia? É exatamente agir como um insensato. Eu sei o que tem que fazer, mas esse negócio é relativo, depende, vão olhar no grego, porque no hebraico, e aí a tradição, e aí vem um monte de desculpa para a gente, porque a gente procura desculpa para a gente poder continuar pecando, é ou não é? Ou eu sou o único assim? Não, porque olha só, porque pelo menos eu conheço 3 pessoas que são assim, biblicamente falando: eu, Adão e Eva. Porque o Adão vira e fala assim: ô Senhor, o problema não está comigo não. Tinha um mandamento mesmo que era para não comer o fruto. Mas o problema é que o Senhor, então o primeiro problema é o Senhor, me deu uma mulher, então o segundo problema é a mulher, e eu não tenho nada a ver com isso. E aí a gente vai vivendo assim, é ou não é? A gente vai desculpando. O problema é que a gente tem que ser igual Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ele vira e fala assim: a culpa é só minha. Fui eu, somente eu. Se ela estava lá, não estava vestida adequadamente, tomando um banho onde não devia, essas coisas, isso não tem nada a ver, o problema é meu. A maldade é minha, o pecado é meu, fui eu que pequei. Eu. E aí a gente vai fazer o quê? Igual a passagem do publicano e do fariseu. O publicano não olha nem para o céu, porque sabe a condição dele, é um pobre em espírito. Mateus 5:3, somos pobres em espírito. Por quê? Porque a gente não pode nada. A gente não pode nada. Então, como é que a gente tem vivido? Como é que a gente tem vivido? E aí eu vou aproveitar, então, a oportunidade que eu tinha falado aqui antes. O Leozão, ele recebeu uma palavra de uma irmã, e aí são 2 áudios, né? Falando a respeito de algumas lutas que a gente vai enfrentar, que a igreja... mas que Deus vai estabelecer o reino dele aqui. Vocês receberam esses áudios, sim ou não? Sim. Alguém aqui não recebeu? Levanta a mão. Então, olha o tanto de gente que não recebeu. Então, você vai perguntar para o seu líder de célula, importância de estar na célula. Você vai virar para o seu líder de célula: por que você não me encaminhou? Porque todos os líderes, está cheio de líder aqui, senhor. Todos os líderes receberam esse áudio e foram incumbidos de passarem para os membros da igreja esse áudio. Por isso que a gente está fazendo 7 dias, durante 7 semanas, então durante 7 dias, de segunda a segunda, durante 7 semanas, a gente tem orado. Cada ministério da igreja tem orado. Vocês estão sabendo disso, sim ou não? Quem não está sabendo, levanta a mão. Aí, ó, então tem um bocado de gente que não está sabendo. Então a gente está nisso aí, e daqui 2 semanas, são 2 semanas, né, Tassi? Eu acho que são 2 semanas. Dia 15, é um sábado, a gente vai estar concluindo, então, essas 7 semanas. E aí a gente vai ficar aqui de 8 horas da manhã num sábado até 8 da noite, louvando, adorando, orando e buscando o Senhor. Então agora, se você não sabia, você já sabe, anota na agência dia 15, tá bom? Agenda aí dia 15. A gente vai ficar aqui, cada líder vai ficar de um horário. Então tem um que vai ficar de 8 às 10, esse um é a Natália, que estava ali no fundo, eu não estou vendo ela não. Então a Natália vai estar de 8 às 10, está lá no cantinho lá. Aí então o que acontece? Depois tem outra pessoa que vai estar de 10, é você, Rodrigo? De 10 até meio-dia, eu vou estar de meio-dia às 2, não sei quem que vai estar de 2 às 4, eu sei que termina com Renner, agora eu não lembro mais não. Mas então a gente vai estar aqui o tempo inteirinho, sem parar,
Os grupos de louvor vão estar aqui, já estão todos escalados aí para estar aqui, para a gente estar orando, porque Deus vai implantar o reino dele aqui em nome de Jesus, amém? A gente crê nisso? Mas para a gente acreditar nisso e fazer com que isso aconteça, a gente não pode viver como insensato. Por isso que o versículo 16 fala que o sábio, né? Se a gente vive de forma sábia, a gente aproveita ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E como é que a gente tem aproveitado as oportunidades? A gente sabe que o dia tem quanto tempo? 24 horas. Tem alguém aqui que o dia é diferente de 24 horas? Todo mundo é 24 horas, né? Cada um faz o que quer com suas 24 horas, é ou não é? Só que um dia cada um vai prestar conta a Deus. O que você está fazendo nas suas 24 horas? Ah, porque eu trabalho demais. Aleluia, glória a Deus. E aí você trabalha para... Não, é porque eu preciso comer. É porque eu preciso ter um carro melhor, uma casa melhor. Sabe como é que é aqueles meus sonhos? Daqui a pouco eu trato dos sonhos da gente aí. Então por que a gente trabalha? Não estou falando que não deve trabalhar, não, tem que trabalhar, porque Paulo fala, aquele que não trabalha que não coma. Então tem que trabalhar, mas é só trabalhar? Ah, então, aí você sabe como é que é, o galão da massa vai julgar, né? E aí eu tenho que ir lá assistir, né? Beleza, aí você vai lá, gasta 1 hora, porque você não vai chegar na hora do jogo, você chega antes, né? E você também não vai embora imediatamente, você só consegue sair depois. Vou colocar aí 4 horas que você gastou para ver o jogo do galão da massa lá no horto. E aí, quanto tempo que você gasta orando? Conta para mim. Quanto tempo que você gasta lendo a palavra de Deus? E o ler, é estudar, porque às vezes a gente lê aqui uma coisa, entende uma coisa, mas o texto quer dizer outra. O pessoal que anda aí está vendo aí, né? Que a gente está estudando aí, está vendo algumas coisas aí. Uma coisa é o que eu leio, outra coisa é o que eu entendo. E outra coisa é o que o texto está querendo falar. Então, como é que anda a nossa vida de oração e leitura da palavra? Porque você quer que o reino de Deus seja estabelecido aqui nesse lugar? Sim ou não? Amém, gente? Amém. E como é que o reino vai ser estabelecido se eu não oro, se eu não leio a palavra? Ah, senhor, vai lá, quebra esse galho aí, aí você vai aí, eu vou aqui. A gente quer ir para o céu, sim ou não? Para quê? Porque céu, gente, é lugar de relacionamento com Deus. Céu é lugar de relacionamento com Deus. Vai chegar lá, vou me relacionar, e Ele vai me mostrar uns negócios, eu vou descobrir mais um pouquinho a respeito dEle. Quanto que eu já sei de Deus? Porque o que preciso saber de Deus está aqui, ó. O que eu preciso saber de Deus está aqui. O problema é, eu quero então ter uma vida com Deus, mas eu não faço nada. Está igual aquela passagem que Jesus fala assim, olha, o camarada tinha 2 filhos. Aí o pai falou, filho, faz esse negócio. Ele falou, vou fazer, e não fez. Aí ele chegou para o outro, filho, faz esse negócio. Aí o filho falou, não vou fazer, e fez. Quem fez a vontade do pai? Aquele que fez, né? É atitude. Por que eu estou falando a respeito de atitude? Porque a hora que a gente começa descendo aqui, então, no versículo 17, ele vai falar, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Vocês sabem qual que é a vontade do Senhor? Porque existem 2 tipos de vontade do Senhor, né? Uma vontade é o que a gente chama então de vontade objetiva ou vontade geral, né? Aquela que é para todo mundo. E a outra vontade é aquela subjetiva, aquela que é pessoal, aquela que é para mim. Então eu sei, por exemplo, de qual que é a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele fez uma promessa que serve para todos nós aqui. Vocês sabem qual que é? Coloque aí para mim, Lucas, fazendo um favor. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vamos ver se a gente conhece essa promessa de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 25. E essa é a promessa que Ele nos fez. O que é? Vida eterna. Ele fez para quem? Para nós aqui, ó. É a geralzona aí, para todo mundo. Gente, ó, tem vida eterna aí, tá bom? Beleza. E aí, em contrapartida, então eu já sei qual que é a promessa. Então, o que eu tenho que fazer? Aí, então, eu tenho que pegar e tomar posse da promessa. Sim ou não? A gente viu no capítulo 4, aí, estudando aí, Romanos,
que Abraão, no caso de promessa, o que ele precisa fazer? Ele precisa aguardar a promessa. Eu vou aguardar a promessa. Enquanto isso, eu vou aguardando como quem recebeu essa promessa. Então, como é que a gente age? Qual que é a nossa atitude? Aí, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, Lucas, versículo 12. No versículo 11 vai estar falando assim, ó, você homem de Deus. Aí no versículo 12 vai estar falando lá, você homem de Deus, versículo 12, toma posse da vida eterna. Ele fez uma promessa para a gente que é vida eterna. O que a gente tem que fazer? Tomar posse. O que é vida eterna para eu poder tomar posse? Ou como se toma posse da vida eterna? Conta para mim. Isso. Então coloca aí para mim, Lucas, fazendo favor, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que a gente vai ver o que é vida eterna. E a vida eterna é essa. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Então como é que eu tomo posse da vida eterna? Conhecendo a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Bíblia. Como é que eu conheço a Deus? Oração. Bíblia, oração. É assim que a gente toma posse da vida eterna. Será que a gente está tomando posse da vida eterna? A gente quer a vida eterna, sim ou não? E estamos tomando posse, sim ou não? Né? Nem sim, nem não. É complicado, gente. A gente precisa entender o que é e tomar posse. Porque o reino de Deus vai ser estabelecido aqui, sim ou não? Vai. Com ou sem a gente, ele vai ser estabelecido, porque é uma promessa. Agora eu preciso fazer valer o que ele mandou. Então como é que um reino de Deus é estabelecido? Aí eu preciso saber o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus. Deus vai governar a nossa vida. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí a gente vai aprendendo essas coisas aqui. E aí o que acontece? O reino de Deus ele é estabelecido, como por exemplo, está falando aqui no versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Aqui tem 2 mandamentos. Um mandamento negativo e um mandamento positivo. Qual que é o mandamento negativo? É mandamento. Não embriague. Está escrito aqui, não embriague, é um mandamento. Em contrapartida, tem outro mandamento, encha-se do Espírito. Se eu me embriagar, é pecado, sim ou não? E se eu não me encher do Espírito, é pecado, sim ou não? Sim, do mesmo, igualzinho, pecado. Estamos nos enchendo, ou a melhor tradução seria, deixem-se encher pelo Espírito. Estamos deixando Deus nos encher com o Espírito? E como é que faz? E como é que se enche do Espírito? Porque o que acontece? Aqui, nesse texto, quando Paulo está falando a respeito de não se embriagar, lá na época, lá em Éfeso, lá nos templos pagãos que tinham lá, o pessoal recebia então a divindade, né? Tinha lá um insight da divindade a partir da embriaguez. Eles enchiam a lata, ficava tudo bêbado, e aí começava a falar uns negócios lá, e eles falavam então que a divindade possuiu. Parece muito com algumas outras religiões aí que a gente conhece, né? A pessoa enche a lata lá, e aí está bêbado e tal, e aí a divindade incorpora, e por aí vai. E aí o que acontece? Paulo está falando assim, o nosso Deus, se o Deus deles leva eles à embriaguez, e a embriaguez vai fazer com que eles percam o controle, o nosso Deus é o contrário. Por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar no último dos 9 frutos, né, o fruto que aparece ali em Gálatas é o domínio próprio. Então, se a divindade deles não permite domínio próprio, o nosso Deus permite domínio próprio. E aí eu preciso entender como é que eu estou vivendo. E aí eu preciso entender quem é o meu Deus. Então, se eu não me deixar encher pelo Espírito Santo, eu estou pecando da mesma forma como se eu estivesse me embriagando.
Aí o pessoal fica naquela discussão, se pode beber, não pode beber. Mas não fica naquela discussão, eu posso me encher do Espírito Santo, não pode? Você já viu alguma conversa assim? A do bebê, você já viu, não já? Não, porque não tem nada a ver, não. Porque olha só, também lá em Timóteo fala que pode beber um pouquinho, sei aquela, mas eu não vejo ninguém falando do encher do Espírito. Que é um mandamento. Com esse eu não estou preocupado, não. Por quê? Não, porque eu quero beber aqui, porque eu quero aproveitar aqui, porque eu quero ir para o céu. Que céu! Que vida eterna! Que vida com Deus que é essa? A apostasia, gente, 2 Tessalonicenses, coloca aí para mim, Lucas, 2 Tessalonicenses 2:3. O que precede a volta de Cristo é a apostasia. Ao invés de eu estar discutindo como é que faz para eu ser mais cheio, eu estou discutindo como é que eu faço para eu ficar mais menos, sei lá, embriagado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, e aquele dia está falando no versículo 1 e 2 anterior aí, que é o dia da volta do Senhor, antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É isso que está escrito aí. Apostasia. Aí a gente fica gastando tempo discutindo se pode beber ou não pode beber, que eu já sentei com os crentes aí, que misericórdia, só o sangue do cordeiro na causa. E ainda vira e fala assim, se eu beber não vai te escandalizar não, né? Eu vim fazer, meu irmão, se você não se encher do Espírito, você vai me escandalizar. Você está cheio do Espírito aí? Bebendo? Não sei. Por quê? Porque Paulo vai falar para a gente como é que faz para ser cheio do Espírito. E ele fala aqui que são 4 coisas. Então ele fala, vou ler de novo aqui o 18, e aí eu vou parar no primeiro tópico. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a primeira forma de eu ser cheio do Espírito Santo é o que está saindo da minha boca. Volta uma página aí, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não está no script aqui não, mas vai ele aí, 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Graças ao que a ouvem. Então pode sair palavra torpe? Então dependendo do que você falar aqui do meu lado, eu vou saber se você está cheio do Espírito Santo ou não. O que você anda falando? O problema, meus irmãos, é o seguinte, é que aqui a gente só fala coisa bonita, né? Cantos, hino, aleluia, glória a Deus. E dentro de casa? O que está saindo de lá? Preciso lembrar então, não estava no script não, mas vai entrar aqui agora. Ô Lucas, coloca para mim, fazendo favor, Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo, é Jesus falando, tá gente? Que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Nós vamos dar conta de cada coisa. E aí, esse dia vai estar registrado lá, ó, o Ricardo falou. O Ricardo sendo instrumento nas mãos de Deus, tá? Então é Deus falando. O que está saindo das nossas bocas? No trânsito, quando você toma uma fechada, misericórdia. O que está saindo? Às vezes não sai da boca, mas passa pela mente, né? Aí é complicado do mesmo jeito. O que sai? No casamento, o casal fechou a porta, ou então o casal está com a porta aberta, os filhos lá, o que está saindo, o que está falando? É isso aqui que está escrito em Efésios 4:29? Deixa eu voltar aqui, 4:29. Está saindo apenas aquilo que for útil para edificação. O que está saindo da sua boca está edificando alguém? Ou você só está colocando seu lixo para fora? Porque às vezes a gente é assim, né? Acha que o outro é SLU, né? Aí então deixa eu colocar uns lixos aí no você aí, porque eu estou precisando colocar uns lixos para fora aqui e tal. Deixa eu tirar aquela podridão que está aqui dentro aqui, que vou colocar aí dentro de você aí. O que está saindo das nossas bocas? Então, a gente descobre que a primeira coisa, então, é
falar. Ser cheio do Espírito Santo, falando. E esse falando é um convite também, aliás, está na página de cá, eu nem virei aqui. É um convite também a essa reunião que a gente faz, as reuniões de célula, porque é onde a gente vai ser confrontado. O problema é que a gente não quer ser confrontado, não, mas a gente quer ir para o céu, né? Aí o outro está falando assim, deixa eu te falar, meu amigo, você não está cheio de Espírito, não. Você tem espaço aí ainda, viu? Estou ouvindo que você está gastando aí, falando, né? As palavras aí, tem espaço para encher aí do Espírito. O que você está falando? E aí você é confrontado, e aí o que você faz? Eu não vou voltar aqui não. Às vezes você deve estar pensando aí, eu vou voltar aqui não, esse camarada, como diz a Dani aqui, não vai bater não. E eu falei assim, não sou eu que bato não, quem bate é a palavra. Quem bate é Deus. Quem bate é Deus. Mas antes apanhar aqui do que apanhar lá depois da vida, né? Na outra vida, né? É ou não é? Ou é melhor ir ser enganado aqui e chegar lá ter uma surpresa? Então, a gente precisa receber e entender e procurar ver se é verdade. Por isso que Paulo fala duas vezes. A primeira vez está em 1 Coríntios 11, 28, e a segunda vez está em 2 Coríntios 13, 5. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aliás, ô Lucas, coloca esse para mim, 2 Coríntios 13, 5. Porque eu gosto dessa passagem aí, porque ela leva a gente a pensar um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Tem esse porém aí, né? Prova aí direitinho. Vê se quem é que está aí. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Depois, voltando lá em Efésios capítulo 5, ainda no versículo 19, então no 19 ele fala, falando, que é a primeira coisa, né? Como é que faz para a gente estar cheio de Espírito? Primeira coisa, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segunda coisa, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse cantando diz respeito à adoração. Diz respeito à adoração. A gente adora a Deus, porque às vezes a gente vem aqui e canta música e fica emotivo, e a gente está adorando a gente mesmo. Aí deixa eu trazer um sentimento bom aqui para mim. Nossa, eu gostando dessa música, não sei o que lá. Mas quando é que a gente presta louvor e adoração a Deus? É só quando ele, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes tem umas situações na vida da gente que fica evidente que era para a gente morrer. E aí Deus nos salva. E aí a gente olha para a história toda da nossa vida e o que ainda falta. E aí a gente fica, glória a Deus, aleluia. É só nessa hora que a gente vai adorar? E como a gente tem adorado? Porque a adoração é um estilo de vida, não é um cantar somente, mas é um estilo de vida. Então a minha vida tem que ser um culto. Daqui a pouco, daqui 14 minutos, a gente está saindo por aquela porta. E como é que vai ser a nossa adoração a Deus na parte da tarde desse domingo? Como que vai ser? Então é falando, é cantando. Aí no versículo 20 ele vai falar aqui, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando, cantando e dando graças. Somos gratos? Agradecemos hoje, antes de chegar na igreja. Para e pensa aí, é para você, tá? Eu sei que vai responder para você mesmo. Eu agradeci a Deus hoje por alguma coisa? Porque eu sei, por exemplo, conversando com a Cris, que lá no Haiti o pessoal faz uma refeição por dia. Eu já fiz uma refeição hoje. Aliás, eu sou fominha, viu, gente? Eu sou meio gordinho assim, meio, né, assim, tá? Porque eu como de vez em quando, inclusive de madrugada. Aí você vai lá, abre a geladeira e aí você acha um leite condensado. Aleluia pelo leite condensado, rapaz.
E aí você toma o leite condensado. E aí, Ricardo, você fechou a geladeira, deu glória a Deus aí, agradeceu a Deus? Agradeceu a Deus? Vai olhar o trânsito. Tem um tanto de gente aqui no nosso meio, às vezes, né, que anda de ônibus e queria estar andando de carro. E aí tem aquele pessoal que tem carro que fica reclamando, pô, pelo amor de Deus, porque esse carro não sei o que lá e tal. Gente, gratidão, gratidão. O povo de Israel era um povo que murmurava. Será que a gente mais agradece ou mais murmura? Não, porque pelo amor de Deus, olha o sol que está fazendo. Ah, nem ninguém aguenta isso não. Aí às vezes a gente está dentro da igreja, né? Olha só que sensacional, misericórdia. Olha que sensacional, nós estamos aqui dentro da igreja. Aí, nossa, aqui está fazendo um frio, pelo amor de Deus. Dá glória a Deus pelo ar-condicionado. Porque a hora que você sair ali, você vai, mas pelo amor de Deus, está fazendo calor, Deus vai ficar doido assim. Então, o que você quer então? Não quer frio, quer calor, quer chuva? Aí manda chuva então, deixa eu mandar a chuva. Ah, pelo amor de Deus, a chuva aqui, atrapalhou meu cabelo aqui, pelo amor de Deus. Não, então, se manda sol, tá ruim. Se manda o ar-condicionado, tá ruim. Mandou chuva, tá ruim. O que tá bom? O que tá bom para a gente? Somos gratos? Ah, porque o carro está ruim? Ah, porque pelo amor de Deus esse menino não entende nada, que eu vou explicando e vou explicando. Dá glória a Deus pelo seu filho, você vai ver Deus cumprir uma promessa na vida dele, lá na frente. Você vai ver o homem, a mulher de Deus que você está criando dentro da sua casa. Mas fica reclamando do menino, porque dá vontade de abrir sua cabeça, ver o que tem dentro e dentro, pelo amor de Deus, você não entende nada. Tenso, né, gente? Somos gratos? Quanto temos agradecido? Porque se a gente ficar só reclamando, a gente quer que o reino de Deus seja estabelecido aqui, né? Reclamando do ar-condicionado. Ah, porque o ventilador ia atrapalhar o meu cabelo, então desliga o ventilador. Se tem um ventilador, está ruim. Se não tem, também está ruim. Se tem ar, não tem. Gente, que tipo de crente a gente é? E aí eu vou, porque não dá tempo mais não, mas é para a gente pensar. Só coloca um texto para mim aí, Filipenses 4:12. Vamos ver o que Paulo falou. Vocês sabem que Paulo passou um perrengue, né? Se você quiser ver o perrengue de Paulo, abre lá, ele é para lá em casa, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 28. Aliás, nesse texto aí também, né, de Filipenses, você vai ver ele passando um perrengue também. Ele falou assim, ó, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Está lá em cima, está lá embaixo. E o que eu quero chamar a atenção é exatamente para esse ponto aqui, ó. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Contente, conceito de contente. Feliz, mais satisfeito. Sabe como é que é o feliz, mais satisfeito? Você vai lá na churrascaria, vou usar o exemplo de sempre, né? Exemplo de sempre, você vai lá na churrascaria. Aí o camarada chega, você já comeu bastante lá no rodízio, tá? Aí o cara chega com aquela picanha que está até estralando, e aí olha para você e fala assim, mas senhor? Aí você fala, não, obrigado, satisfeito. Isso aí é o contente, feliz, mas satisfeito. Eu não preciso de mais, o que eu já tenho está bom. Se Paulo tivesse aqui, ele estava contente, com um ar-condicionado, ventilador, sem ventilador, sem o ar-condicionado, ele aprendeu o segredo. E a gente aprendeu o segredo? Ou a gente vai viver essa vida de murmuração e vai ficar 40 anos no deserto, e aí os nossos filhos vão ver o reino de Deus ser estabelecido aqui nesse lugar e nós não? Misericórdia. Eu vou ver, viu? Em nome de Jesus eu vou ver isso aqui. Eu vou ver, em nome de Jesus. E aí depois, a quarta forma, né? Então, 4 maneiras de se encher, né? Precisa exatamente das 4. Falando, cantando, dando graças e, versículo 21, sujeite-se uns aos outros. Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Fácil demais, falando, cantando, dando graças e sujeitando. Na teoria e a prática. Porque Paulo está chamando, igual eu falei aqui, para a prática. Para a prática. Nós nos sujeitamos uns aos outros. Um dia, ô Lucas, Romanos 14:12, por favor. Romanos 14:12. Isso aqui eu falo muito com meu filho. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Você já parou para pensar que um dia você vai estar diante do Criador dos céus e da terra
e ele vai virar e vai falar assim: quem é você? E aí eu vou chegar lá, então tá? Aí vocês vão fazer com vocês aí. Eu vou chegar lá, meu nome é Ricardo. Ricardo, quem é você? Aí eu vou abrir lá em Efésios capítulo 5, e aí eu vou lá no versículo 25. Eu fui marido. Cumpri o papel de marido? Eu também fui lá no capítulo 6, versículo 1. Eu sou filho. Obedeceu o seu pai no Senhor? Eu fui filho, mas eu também sou pai, né? Que é essa parte que eu falo com meu filho. Pai, não irrite os seus filhos, aí no capítulo 6, versículo 4. Pai, não irrite os seus filhos. Aí depois você vai também aqui no versículo 5 do capítulo 6. Escravos, né? Ou para as nossas... Alguém aqui é escravo? Às vezes a gente é meio escravo, né? Na situação atual, pelo amor de Deus. Às vezes a gente é meio escravo. Mas entenda como funcionário, tá bom? Você trabalha para alguém. Então, escravo, você que trabalha para alguém, obedeça a seu senhor terreno com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Aí o Senhor melhorou minha vida lá, né, Senhor? E aí eu virei patrão. Então, patrão, versículo 9. Você, Senhor, trate seu escravo da mesma forma. Como que anda o nosso relacionamento interpessoal? Você é o quê? Meu nome é Ricardo. Fui marido, sou filho, sou pai, sou escravo. Como que eu ando me comportando? Porque tem uns crentes aí, a gente não, tá? A gente não. Mas tem uns crentes aí do lado de fora que só o sangue do Cordeiro. O camarada chega e fica num nervosismo, porque eu quero ser atendido agora, porque eu sou filho do rei. Aí você vira e fala assim: meu Deus, domínio próprio. Gente, Lucas, Mateus 7,22, fazendo um favor. Às vezes a gente tem uma compreensão equivocada do que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Às vezes a gente acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que profetiza, é aquela pessoa que faz milagre, é aquela pessoa que expulsa demônio, que é o que está escrito no versículo 22. Eu não estou falando que essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, mas nem sempre é. Porque às vezes ela vai ter feito isso tudo e vai para o inferno. Agora, eu não vejo alguém que fala o que tem que ser dito, adora como tem que ser adorado, é uma pessoa grata e se sujeita no inferno. Isso aí a Bíblia não me mostra, não. Então a gente precisa entender qual que é o nosso propósito. Se você ora, se você expulsa demônio, se você faz milagre, se você, expulsa demônio, faz milagre, profetiza, que está no versículo 22 de Mateus 7. Você faz isso tudo, aleluia, glória a Deus, mas se você não fizer isso aqui, não adianta nada, nada, nada. Não adianta nada. Entendeu? Por quê? Porque é isso aqui que Deus está falando. Para ser cheio do Espírito Santo, é assim. Então, para concluir, eu propus aqui algumas perguntas, e a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: o texto começa falando, então, no versículo 15, que nós devemos ter cuidado. Temos sido cuidadosos? Temos sido sábios? Como que a gente tem usado o nosso tempo? O nosso tempo a gente está usando para ficar por aqui mesmo, igual um monte de gente vai ficar por aqui mesmo? Ou no nosso tempo a gente está buscando a Deus, está ensinando o filho o caminho que deve andar, está se enchendo do Espírito Santo, está buscando qual que é a vontade de Deus, a objetiva, né? Aquela que é para todos nós, a gente já sabe, mas aquela subjetiva. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida?
Deus te colocou aqui no mundo com um propósito. Você já sabe qual que é? É um bom motivo para você gastar muito tempo aí orando e lendo Bíblia aí. Fala, Senhor, fala comigo que eu não entendi não. Meu filho, quando tinha 7 anos, me perguntou, pai, qual que é o sentido da vida? Uai, você tem que cumprir seu propósito aí. E qual que é o meu propósito? Não sei não, vai conversar com Deus, Ele é que vai te falar, não sou eu não. Ele criou foi você, não fui eu. O meu propósito com você é eu vou ensinar o seu caminho que você deve andar. Agora o porquê que Ele te trouxe aqui, não sei não. Departamento divino, meu amigo. Gasta tempo orando. Por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus nos colocou aqui? Qual que é o nosso propósito? Como que a gente tem gastado esse tempo? Depois a gente sabe que o tempo vai passando e que Jesus está voltando. Está voltando ou não está, gente? Como é que a gente tem se preparado para esse dia? Como? Porque se não estiver enchendo do Espírito, meu irmão, não vai, eu acho, eu tenho quase certeza, não vai subir não, viu? Vai subir não. Ou você está cheio do Espírito e sobe, né? Aí te dá um impulso para você subir, cheio do Espírito, ou então você vai ficar aqui por excesso de peso. Excesso de um monte de coisa que você falou que não devia, entendeu? Um monte de reclamação, um monte de falta de sujeição. E, aproveitando aqui, porque passou aqui rapidinho assim, às vezes você pode estar pensando assim, se meu marido estivesse aqui, ou se a minha mulher estivesse aqui, mas quem está aqui é você, viu? A palavra é para você. Com ele, Deus vai falar com ele, mas hoje Deus está falando é com você. Então não transfere não, porque isso também é uma desgraça. Essa palavra é para o fulano, essa palavra é para você, meu irmão. É para a gente hoje. Quem quer ver aqui o reino de Deus estabelecido nesse lugar? Então é para a gente. E também, eu vou terminar com essa aqui, porque tem um monte de pergunta aqui, senão a gente não vai. Então, para concluir, nunca é tarde para arrepender e começar de novo. Nunca é tarde. Às vezes você está assim, gente, que desgraça de vida que eu levei até hoje. Eu já falei isso, tá? E já pensei assim, depois de ter formado em teologia, eu olhei para trás e falei, que desgraça que eu estou vivendo. Que vida que é essa? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E aí eu passava madrugadas. Deus me deu um tempo, virou e falou assim, eu vou te dar um tempo aqui para você me buscar. E eu sei que Ele nos dá essa oportunidade. Por experiência eu sei que Ele nos dá essa oportunidade. Nunca é tarde para você rever os seus conceitos e valores. Nunca é tarde para você descobrir quem é você. Quem é você? Quem é você como marido? Quem é você como esposa? Quem é você como pai? Quem é você como filho? Como é você como funcionário? Quem é você? Quem é você? Está reclamando? Está reclamando demais? Quem é você? Nunca é tarde. E eu queria que todos se colocassem de pé agora. Talvez você entrou aqui nessa manhã, primeira vez numa igreja evangélica. E aí você virou e falou assim, rapaz, esse negócio que o Ricardo falou aí, aliás, meu nome é Ricardo, tá? Esse negócio aí que o Ricardo falou faz sentido para mim aqui. E eu quero essa vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Eu quero essa vida eterna que ele falou aí, que está em João, no capítulo 17, versículo 3. Ou então, às vezes, você está aqui e andou tanto tempo aqui no meio, mas desviou, também sei o que é isso, ser desviado. Aí você fala assim, esse negócio não tem nada a ver, mas hoje Deus deu um link aí na sua vida. E aí você virou e falou assim, está na hora de eu voltar. Está na hora de eu voltar para a comunhão. Porque eu vi o tempo inteiro falando que Deus vai estabelecer o reino dele aqui nesse lugar, e eu quero estar aqui nesse reino estabelecido. Então, se você está aqui e você quer essa vida com Deus e não tinha, ou então você estava desviado e quer voltar, se você está aqui, levanta sua mão para eu estar orando por você. Tem alguém aqui no nosso meio? Levanta a mão, Deus te abençoe, vem aqui na frente. Tem mais alguém? Pode vir sem constrangimento nenhum, porque Deus vai transformar a sua vida. Tem mais alguém?
Se tiver, levanta bem alto, gente, porque eu enxergo muita dificuldade no fundo, viu? Mas se tiver, se você viu aí alguém do seu lado que levantou a mão, traz essa pessoa até aqui, vem com ela até aqui, porque eu creio que Deus vai trazer uma salvação, libertação, renovo, e sua vida nunca mais será a mesma. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém no nosso meio? Se não tem, nós vamos orar então por essa irmã aqui. Pai, nós colocamos a vida dessa irmã, porque ela já faz parte do reino do Senhor, do governo do Senhor. E nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha cobri-la com o precioso sangue do Teu Filho Jesus derramado ali na cruz do Calvário, por cada um de nós e por ela também. Traz essa transformação de vida, enche-a com o Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus, e revele-se a ela, e manifeste-se a ela, e mostra, Pai, para ela o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor venha então reinar, governar a vida dela, e que ela venha ser então usada, instrumento do Senhor nessa terra. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. A gente vai pegar o seu nome aqui. Amém, gente? Agora é com a gente. Agora é com a gente. Queria que você curvasse sua cabeça. E você vai orar. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei quem é você dentro da sua casa. Eu não sei quem é você como marido. Eu não sei quem é você como esposa. Eu não sei quem é você como filho, como você tem tratado os seus pais. Eu não sei quem é você como pai, como você tem tratado os seus filhos. Eu não sei o tanto que você tem murmurado, mas você sabe. E agora é a hora de você chegar e falar assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa porque as pessoas não conseguem ver o Senhor através da minha vida. Eu conheço a minha podridão do lado de dentro. Eu sei quem eu sou. Eu sei esse cristão medíocre que eu sou. Mas tem misericórdia da minha vida. E eu quero isso que foi pregado nessa manhã aqui para a minha vida, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, vai orando, meu irmão. E vai falando: Senhor, entra nessa causa, entra na minha vida, muda essa situação, me transforma. Eu queria agir de um jeito, mas eu estou agindo de outro. Muda isso em nome de Jesus, muda a minha realidade. Em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, muda essa nossa vida em nome de Jesus, nos transforma, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, muda o nosso caráter, faz de nós homens e mulheres parecidos, semelhantes com o Teu Filho Jesus, e estabelece aqui o reino do Senhor em nome de Jesus, estabelece o reino aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor já estabeleceu e que o Senhor vai fazer isso acontecer aqui para os olhos dele. Nós cremos, Pai, que vidas vão chegar aqui nesse lugar pedindo a misericórdia, a graça, o favor, a salvação do Senhor. Então age aqui no nosso meio e através das nossas vidas, que essas pessoas vão querer vir até o Senhor. Transforma o nosso ser para a misericórdia, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Transforma o nosso ser para que o Senhor venha alcançar o bairro Castelo para o Senhor. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Então age com poder e glória aqui no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Age com poder e glória aqui no nosso meio. E que essa palavra, Senhor, venha estar nos incomodando a semana inteira. Fala conosco amanhã através desse texto. Fala conosco na terça. Fala conosco na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Fala conosco e transforma a nossa vida para o louvor do Teu nome.
e amém.